Você já se perguntou o que leva uma pessoa boa, alguém gentil, compassivo e ético, a cometer atos de crueldade ou até mesmo se tornar um monstro? Imagine alguém que você admira, em quem você confia, se transformando em alguém irreconhecível. E se eu dissesse que isso não é apenas uma anomalia rara, mas um padrão visto ao longo da história e do comportamento humano? Hoje vamos mergulhar em uma das questões mais provocativas e desconcertantes sobre a natureza humana. Por que pessoas boas às vezes fazem coisas ruins? Ao final deste vídeo, você desvendará os chocantes mecanismos que empurram indivíduos comuns para a escuridão. Mais importante, descobriremos como reconhecer e resistir a essas forças, com a última percepção sendo a mais crítica e empoderadora de todas. Esta jornada nos leva profundamente aos experimentos psicológicos, eventos históricos e reflexões filosóficas que expõem a tênue linha que separa o bem do mal. Isso não é apenas uma história de outros, é um espelho que nos obriga a olhar para dentro e perguntar: o que eu faria no lugar deles? Eu também poderia ser influenciado por essas forças? Fique comigo, pois o que você vai descobrir hoje pode mudar fundamentalmente a forma como você vê o mundo e a si mesmo. O efeito Lúcifer é um conceito popularizado pelo psicólogo Philip Zimbardo, que conduziu o famoso experimento da prisão de Stanford. O que ele revelou foi profundamente perturbador. O ambiente em que estamos inseridos, os papéis que adotamos e a autoridade que obedecemos podem distorcer até mesmo os indivíduos mais virtuosos em perpetradores de danos. Pense nisso. A história está cheia de exemplos de pessoas comuns que cometeram atrocidades extraordinárias, dos guardas nos campos de concentração nazistas aos soldados que realizaram limpezas étnicas, ou até mesmo os espectadores que permaneceram em silêncio enquanto horrores se desenrolavam. Todos esses indivíduos não nasceram maus. Em muitos casos, eram pessoas comuns varridas por circunstâncias que desataram as partes mais sombrias da natureza humana. Por que isso acontece? A resposta reside em uma combinação de forças psicológicas e sociais que moldam o comportamento. Primeiro, ao poder da autoridade. Os experimentos de obediência do psicólogo Stanley Milgram na década de 1960 mostraram que as pessoas vão a extremos, até mesmo infligindo dor a outros, quando instruídas por uma autoridade. Em seu estudo, os participantes foram solicitados a dar choques elétricos a outra pessoa, que na verdade era um ator fingindo sentir dor. Chocantemente, a maioria dos participantes continuou administrando choques mesmo quando acreditavam estar causando danos severos, simplesmente porque foram ordenados a fazê-lo. Agora, pense na sua própria vida. Com que frequência seguimos instruções sem questioná-las, seja de um chefe, um líder ou mesmo normas sociais? O que você faria se alguém em posição de poder pedisse que você comprometesse seus valores morais pelo bem maior? Outro fator crítico é o conceito de desumanização. Quando removemos a humanidade dos outros, rotulando-os como inimigos, sub-humanos ou menos que nós, torna-se mais fácil justificar atos de crueldade. Esta é uma tática usada repetidamente em propaganda, guerra e até mesmo em conflitos diários. É mais fácil causar mal a alguém quando você deixa de vê-lo como uma pessoa. Considere a linguagem que usamos hoje no discurso social e político. Com que frequência vemos grupos de pessoas reduzidos a rótulos ou estereótipos? Reflita sobre como isso diminui nossa empatia e conexão, criando uma mentalidade de nós contra eles. Mas a desumanização é apenas parte do quebra-cabeça. Os papéis sociais e a dinâmica de grupo também desempenham um papel significativo. O experimento da prisão de Stanford, de Zimbardo, demonstrou isso vividamente. Estudantes universitários foram aleatoriamente designados como guardas ou prisioneiros em um ambiente simulado de prisão. Dentro de poucos dias,
Os guardas começaram a exibir comportamentos abusivos e os prisioneiros mostraram sinais de estresse extremo e submissão. O que foi chocante foi quão rapidamente os participantes perderam de vista sua individualidade e se conformaram aos papéis que lhes foram dados. Isso levanta uma questão crítica. Quanto de nossa identidade é moldada pelos papéis que a sociedade nos impõe? Somos realmente livres para agir como indivíduos ou estamos subconscientemente desempenhando partes ditadas pelos sistemas ao nosso redor? Essas forças, autoridade, desumanização e dinâmica de grupo, não são teóricas. Elas estão ativas em nossas vidas diárias, influenciando a maneira como pensamos, agimos e percebemos os outros. Vemo-las em locais de trabalho, escolas, mídias sociais e até mesmo dentro das famílias. Reconhecer essas forças é o primeiro passo para resisti-las. Mas e quanto ao ponto de inflexão, o exato momento em que uma boa pessoa cruza a linha? Esse momento é muitas vezes sutil. Começa com pequenas concessões, uma decisão de ficar em silêncio ao testemunhar uma injustiça, um acordo para seguir adiante apenas desta vez. Com o tempo, essas pequenas escolhas se acumulam, criando uma ladeira escorregadia que pode levar a um profundo fracasso moral. Faça uma pausa por um momento e pense: você já fez uma escolha que foi contra seus valores porque parecia mais fácil ou seguro? Quais foram as consequências? À medida que avançamos, exploraremos como reconhecer esses momentos antes que eles saiam do controle. Mais importante, descobriremos como fomentar a resistência contra essas forças psicológicas. Mas primeiro, vamos enfrentar uma questão ainda mais profunda. Algumas pessoas são imunes ao efeito Lúcifer ou é um perigo que todos nós enfrentamos? Fique atento, pois o que vem a seguir desafiará tudo o que você pensa saber sobre si mesmo e a natureza humana. Vamos agora confrontar a questão que paira nas mentes de muitos. Algumas pessoas são verdadeiramente imunes ao efeito Lúcifer? A resposta, por mais desconfortável que seja, é que nenhum de nós é completamente imune. Psicólogos há muito debatem o papel da personalidade na resistência à corrupção e ao colapso moral. Enquanto certos traços, como forte empatia, autoconsciência e coragem moral, podem atuar como fatores de proteção, a verdade é que, sob as circunstâncias certas ou, talvez, as erradas, qualquer pessoa pode sucumbir a essas forças. Pense da seguinte forma: todos nós carregamos dentro de nós a capacidade tanto para o grande bem quanto para o dano indescritível. Essa dualidade é um tema recorrente na literatura, religião e filosofia. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, descreveu isso como o aspecto sombra de nossa psique, as partes mais escuras e frequentemente reprimidas de nós mesmos que relutamos em reconhecer. Jung acreditava que, para entender plenamente a nós mesmos, devemos confrontar essa sombra e integrá-la à nossa consciência consciente. Você já sentiu uma onda de raiva ou inveja tão intensa que o surpreendeu? Você já disse ou fez algo no calor do momento de que mais tarde se arrependeu profundamente? Esses são vislumbres da sombra em ação. Ignorada, essa sombra pode crescer e se manifestar de maneiras que se alinham com o efeito Lúcifer. Mas aqui está a parte esperançosa: a consciência é nossa maior defesa. Ao entendermos os mecanismos psicológicos que levam ao colapso moral, ganhamos o poder de resistir a eles. Vamos, então, nos aprofundar em como essas forças operam no mundo real e como podemos combatê-las. Um dos mecanismos mais insidiosos é algo que os psicólogos chamam de desligamento moral. Este conceito, introduzido pelo psicólogo Albert Bandura, explica como os indivíduos racionalizam comportamentos prejudiciais para evitar sentir culpa ou remorso. Por exemplo, alguém pode convencer a si mesmo de que todo mundo está fazendo isso ou que os fins justificam os meios. Essas racionalizações criam uma distância psicológica entre o indivíduo e suas ações, tornando mais fácil justificar o mal feito. Considere como isso se desenrola em cenários cotidianos. Um estudante pode trapacear em um exame, dizendo a si mesmo que é apenas uma vez, ou um gerente pode tratar funcionários injustamente, acreditando que é necessário para alcançar metas da empresa.
Nesses momentos, o desligamento moral permite às pessoas agir de maneira que contradiz seus valores. O antídoto para isso é o que alguns psicólogos chamam de vigilância moral, uma postura ativa de questionar nossas ações e suas consequências, mesmo quando é desconfortável. Pergunte a si mesmo: estou justificando algo que, no fundo, sei que é errado? Outra ferramenta poderosa é o cultivo da empatia. A empatia funciona como um contrapeso à desumanização. Quando realmente vemos os outros como indivíduos complexos e sensíveis, com esperanças, medos e sonhos, torna-se muito mais difícil prejudicá-los. Por isso, a narrativa, a arte e a conexão humana genuína são tão vitais. Elas nos lembram de nossa humanidade compartilhada e quebram as barreiras que nos dividem. Mas e no nível social? Como enfrentamos os sistemas e estruturas maiores que perpetuam o dano e possibilitam construir fortes conexões sociais com pessoas que compartilham seus valores é essencial. Estar cercado por indivíduos solidários e com princípios pode ser uma barreira contra influências negativas. Esses relacionamentos proporcionam um senso de responsabilidade e encorajamento, tornando mais fácil resistir às pressões da conformidade e autoridade. Mas e quando nos deparamos com sistemas ou ambientes que parecem projetados para corroer nossa moral? Aqui entra o conceito de consciência situacional, que é vital. A consciência situacional envolve reconhecer sinais sutis e dinâmicas que moldam o comportamento. Por exemplo, preste atenção às normas do grupo. O que é considerado aceitável ou esperado em determinado ambiente? Se você notar padrões de exclusão, pergunte a si mesmo: isso realmente está certo ou eu simplesmente aceitei porque todos os outros aceitam? Além disso, considere o papel das pequenas ações na criação de mudanças. Muitas vezes nos sentimos impotentes diante de questões sistêmicas, mas mesmo pequenos atos de resistência podem fazer a diferença. Pense no efeito em cadeia. Como a decisão de uma pessoa de agir com integridade pode inspirar outros a fazer o mesmo. No ambiente de trabalho, por exemplo, falar contra práticas antiéticas pode parecer arriscado, mas pode encorajar outros a expressar suas preocupações também. Da mesma forma, escolher a bondade e o entendimento nas interações do dia a dia pode desafiar a cultura de desumanização que muitas vezes permeia a sociedade. Vamos também abordar a importância crucial da autorreflexão. O filósofo Sócrates disse famosamente que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. A autorreflexão nos permite identificar nossos preconceitos, reconhecer nossas falhas e crescer a partir delas. Não se trata de perfeição, mas de progresso, tornando-se um pouco melhor, um pouco mais consciente a cada dia. Faça disso um hábito regular. Pergunte a si mesmo: o que motivou minhas ações hoje? Tratei os outros com respeito e empatia? Houve momentos em que fiquei em silêncio quando deveria ter falado? Ao refletir sobre essas questões, você se treina para agir com maior intenção e integridade. Mas e a questão final? O efeito Lúcifer pode ser completamente neutralizado? Embora a resposta possa depender de fatores individuais e sociais, a chave está em promover o que o psicólogo Philip Zimbardo chama de imaginação heroica. A imaginação heroica é a mentalidade que permite que pessoas comuns tomem ações extraordinárias diante de desafios morais. É a crença de que você também pode fazer a diferença, que o heroísmo não é reservado para os excepcionais, mas está acessível a todos nós. Para cultivar essa mentalidade, comece procurando oportunidades para praticar pequenos atos de heroísmo. Isso pode incluir defender alguém tratado injustamente, oferecer ajuda a quem precisa ou simplesmente escolher a bondade em vez da indiferença em suas interações diárias. Também é útil estudar vidas de pessoas que exemplificaram o heroísmo, desde figuras históricas até agentes de mudança moderna. Suas histórias nos lembram que a coragem e a compaixão estão ao nosso alcance. Neste ponto, você pode estar se perguntando: qual é a percepção mais poderosa de todas? Que realização final pode realmente transformar a forma como nos vemos e ao mundo? A resposta está em entender a profunda interconectividade da humanidade. A linha entre o bem e o mal não corre entre grupos de pessoas ou nações, corre através de cada coração humano. Como escreveu uma vez Alexander Solzhenitsyn, a linha de batalha entre o bem e o mal corre no coração de cada homem. Essa realização é ao mesmo tempo humilde e empoderadora. Ela nos lembra que somos todos capazes tanto de prejudicar quanto de curar, mas também nos dá o poder de escolher.
Cada momento apresenta uma nova oportunidade para agir com integridade, resistir ao chamado das trevas e contribuir para um mundo enraizado na compaixão e na justiça. Fique comigo porque, na parte final, mergulharemos ainda mais fundo em como essas ideias podem ser aplicadas em sua própria vida. Juntos, descobriremos passos práticos para não apenas resistir ao efeito Lúcifer, mas nos tornarmos uma força para o bem em um mundo que desesperadamente precisa disso. Neste ponto, já desvendamos os mecanismos psicológicos que podem levar pessoas boas à escuridão: autoridade, desligamento moral, desumanização e a influência da dinâmica de grupo. Exploramos como a consciência, a coragem moral, a empatia e a autorreflexão servem como defesas contra essas forças. Agora, vamos nos concentrar no que você pode fazer a partir de hoje para se tornar não apenas resiliente, mas uma fonte de luz em circunstâncias desafiadoras. O primeiro passo é reconhecer sua influência. Não importa quão pequeno ou insignificante seu papel possa parecer, você tem o poder de moldar o ambiente ao seu redor. Em cada interação, você contribui para as normas e valores que guiam os outros. Você está promovendo uma cultura de bondade, justiça e responsabilidade, ou está silenciosamente permitindo que comportamentos prejudiciais persistam? Considere a história de alguém que mudou o curso da história através de ações aparentemente pequenas. Oskar Schindler, um industrialista alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto inicialmente motivado por lucro, Schindler usou seus recursos para salvar a vida de mais de 1000 judeus do Holocausto. Sua história é um testemunho de como um único indivíduo, mesmo em um dos capítulos mais sombrios da história, pode fazer uma diferença profunda. Você não precisa de circunstâncias extraordinárias para seguir esse exemplo. Você pode começar em sua própria comunidade, local de trabalho ou até mesmo dentro de sua família. Fale quando vir injustiça, ofereça apoio a alguém que se sinta isolado, desafie estereótipos e suposições que dividem as pessoas. Esses pequenos atos, quando multiplicados, têm o poder de transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. Outro passo vital é educar a si mesmo e aos outros. O conhecimento é uma das ferramentas mais eficazes contra a manipulação e a erosão moral. Estude história, psicologia e filosofia para aprofundar sua compreensão de como e por que as pessoas fazem as escolhas que fazem. Compartilhe esse conhecimento com os outros, não para pregar ou dar sermões, mas para inspirar conversas significativas que incitem reflexão e crescimento. Por exemplo, você já considerou quanto as histórias que consumimos influenciam nosso pensamento? Filmes, livros e mídia frequentemente moldam nossas percepções de bem e mal, certo e errado. Procurando narrativas que desafiem suas suposições e ampliem sua perspectiva, você constrói uma compreensão mais matizada e compassiva do mundo. Vamos também falar sobre resiliência diante da pressão. Defender o que é certo muitas vezes vem com riscos, rejeição social, consequências profissionais ou até mesmo perdas pessoais. É por isso que a resiliência é tão crucial. Resiliência não significa ser destemido, significa continuar a agir de acordo com seus valores, mesmo quando o medo está presente. Para construir resiliência, foque em práticas que fortaleçam seu bem-estar mental e emocional, como meditação mindfulness, escrita de diário ou buscar orientação de mentores e amigos de confiança. Cerque-se de uma comunidade de pessoas que te elevem e inspirem. A resiliência não é algo que você constrói sozinho. Ela próspera na conexão com os outros. Mas o que acontece quando falhamos? Porque inevitavelmente falharemos. Haverá momentos em que o medo ou a pressão superam, quando agimos de maneiras de que depois nos arrependemos. É aqui que o conceito de auto-perdão se torna essencial. O auto-perdão não é desculpar comportamentos nocivos, mas reconhecer seus erros, assumir responsabilidades e se comprometer a fazer melhor. É sobre entender que o fracasso é parte da experiência humana e que o crescimento frequentemente vem do confronto com nossas falhas. Reflita por um momento. Houve um tempo em que você não alcançou seus próprios valores? Como você respondeu a esse fracasso? Você aprendeu com ele ou deixou que ele definisse quem você é? A capacidade de perdoar a si mesmo e aos outros é uma das ferramentas mais poderosas para quebrar os ciclos de dano perpetuados pelo efeito Lúcifer. Ela te permite seguir em frente com clareza e propósito, ao invés de ser sobrecarregado por culpa ou ressentimento. Por fim, retornemos à percepção mais profunda de todas, a interconectividade da humanidade.
Quando reconhecemos que a linha entre o bem e o mal corre através de cada coração humano, começamos a ver os outros, e a nós mesmos, com maior compaixão. Esse entendimento não desculpa comportamentos prejudiciais, mas nos permite abordar o mundo com empatia e um compromisso com a cura, em vez de julgamento. Pense sobre os efeitos ondulantes de suas ações. Cada escolha que você faz, por menor que seja, envia ondas ao mundo. Suas ações contribuirão para a divisão e o dano, ou unirão as pessoas e inspirarão esperança. Imagine um mundo onde cada um de nós assume a responsabilidade por nossas próprias escolhas, onde resistimos às forças que desumanizam e dividem, e onde nos esforçamos para criar ambientes que fomentem a compaixão e a integridade. Isso não é um ideal inatingível. É uma realidade que podemos construir, uma decisão de cada vez. Conforme chegamos ao fim desta jornada, deixe-me deixar você com um desafio final. Reflita sobre o que você aprendeu hoje e pergunte a si mesmo como você pode aplicar isso em sua própria vida. Como você reconhecerá e resistirá às forças que o afastam de seus valores? Como você contribuirá para um mundo onde a bondade prevalece sobre a escuridão? As respostas para essas perguntas não são fáceis, mas vale a pena persegui-las, porque, no final, a batalha entre o bem e o mal não é travada em campos de batalha distantes ou em teorias abstratas. Ela é travada dentro de cada um de nós todos os dias. Então, da próxima vez que você enfrentar uma escolha moral, lembre-se disso. Você tem o poder de escolher, você tem o poder de resistir, e você tem o poder de ser uma força para o bem em um mundo que precisa desesperadamente disso. A questão é, você estará à altura do desafio? Obrigado por assistir.